queria entender a sociedade brasileira para mudar a sociedade brasileira. E achávamos que tínhamos, assim, no fulgor da nossa juventude, os nossos 18, 19 anos, claro que tínhamos tinha um futuro pela frente e tínhamos toda a força, ninguém nos impediria, né, de mudar essa realidade que nós queríamos conhecer para modificar. Então isso estava muito em sala de aula e isso evidentemente podia aparecer num texto ou no outro, mas não era do texto que se aprendia. Quando estava no texto era uma referência para o desenvolvimento de um trabalho de outro tipo, que é o trabalho justamente de formação da pessoa, não é? Então, nisso você tem um lado, eu acho importante destacar na sua trajetória, em termos, sendo alguém que tem compartilhado sua trajetória há tanto tempo, tanto na universidade quanto até fora dela, na Associação Brasileira de Antropologia, e mesmo no CONDEFAT, acabei me envolvendo muito em questões de patrimônio, e que é uma forma de realizar esse sentido militante, ou esse sentido, digamos, engajado, ou esse sentido interessado, digamos assim, do cientista social, que, de alguma forma, participa da construção do mundo que ele estuda. Ele participa da construção do mundo que ele estuda. Esse é um ponto importante. E também, de novo, isso não está no livro, está no professor, pelo menos faz parte mais da tradição, né, dessa tradição que vai sendo transmitida interpessoalmente, do que de maneira livresca e puramente, exclusivamente mental. É isso, Eunice. Eu acho que gostaria de deixar esse depoimento e dizer que que eu reconheço muito esse seu papel na minha formação e que, de alguma maneira ou de outra, eu tenho transmitido para os meus alunos e orientando-os e continuo acreditando até hoje que esse é um caminho adequado, correto para o cientista social. Então, muito obrigado, Eunice. Isso. Eu gostaria, então, quero agradecer ao Antônio Augusto e, ao mesmo tempo, passar para a Eunice, que vai, não propriamente responder, mas vai comentar algumas das coisas que têm sido suscitadas a partir da trajetória, da contribuição e da carreira dela. Bom, eu, digamos, fico contente com o Dr. Augusto ter discutido um pouco a questão do trabalho de professor em sala de aula, porque realmente, tanto eu como o Ruth, não é, fomos pessoas apaixonadas pelo ensino aqui dentro da universidade. Antropologia eu aprendi mais ensinando do que fazendo pesquisa. A pesquisa é sempre algo limitado. Quando você dá aula, não é, especialmente aulas introdutórias, você tem que ter, não é, uma ampla visão da disciplina. Não é que você vai dar alguma coisa tão complicada, não é? Mas é que para você fazer uma exposição coerente sobre uma matéria muito diversificada, não é necessário um trabalho muito amplo de leitura e uma reflexão para reorganizar esse trabalho, não é, de uma forma palatável, não é, e que faça sentido para os alunos. Então, eu acho que isso que você está falando a respeito das aulas, né, é alguma coisa que tinha na antiga universidade, é que a gente começava a dar aula ao mesmo tempo que começava a fazer pesquisa. Quer dizer, essa ideia de que a gente entrava como auxiliar de ensino, recém-formado, não é, e que começava a organizar, não é, aulas ou seminários que a gente tinha que dar, numa forma de aprendizado. O professor dava as aulas e a gente, então, eu me lembro tantas vezes sentada com o Ruth, não é, lá na cadeira de antropologia, não é, discutindo que texto que a gente ia usar, como é que ia usar, e a gente ficava lendo furiosamente para achar textos. Então, esta questão de você adquirir um traquejo numa visão mais ampla da disciplina, né, que eu acho que talvez é uma coisa que se perdeu um pouco, porque a pesquisa é sempre uma pesquisa muito mais especializada do que uma aula de introdução à antropologia. Não é? Então, a manutenção de uma certa visão ampla da matéria, que deve estar associada, na verdade, a uma visão ampla do mundo, acho que é alguma coisa que é uma parte da formação do professor que se dá na medida em que você faz no trabalho de sala de aula, não é? Desde que haja alguma sensibilidade, não é? Em função das necessidades dos alunos.
E isto não é que eu acho que não faz parte no Brasil do pensamento pedagógico. Nosso pensamento pedagógico não em primeiro lugar, porque não são antropólogos. Os antropólogos têm uma grande sensibilidade pelo fato de que nem todo o pensamento é racional dedutivo. E que nem toda a aprendizagem implica uma reflexão teórica, que você tem formas, não é, de cultura, de aprendizado, extremamente ricas, não é, e que você não precisa escrever um artigo sobre isso, sabe? Você tem uma experiência que você constrói na sala de aula, que não é a mesma coisa que você escrever um artigo sobre a metodologia de pesquisa na sala de aula. Na verdade, é mais fácil transmitir isso numa aula, não é, do que você transmitir isso num artigo. As coisas não juntam. Há uma parte da experiência e uma parte de sensibilidade que é alguma coisa que eu acho que falta muito na percepção dos professores, e não estou dizendo só de professores de todos os níveis. Aliás, quanto mais jovem a criança, menor é a percepção desta questão, de que o que as crianças estão aprendendo frequentemente não é ser crítico. Eu tive uma aluna que, para dar uma piadinha aqui, né, que era coordenadora pedagógica na Baixada Fluminense. Não é? E me conta um caso, como por exemplo, de uma professora que reprovou um aluno pela segunda vez no segundo ano, o menino tinha 8 anos. E ela foi lá para saber por quê, né? E ela disse, ele não tem pensamento crítico. Uma coisa, parece piada, não é? Porque se espera, não é, que exatamente há uma certa pedagogia de que você nunca aprende nada, você só aprende a aprender. Isso dá uma deformação, não é, na formação, porque você claramente aprende a aprender aprendendo alguma coisa, no concreto do aprender você aprende, não numa teoria de aprender que você aprende. Você tem que aprender coisas, né? E depois, porque, na verdade, há todo o problema da estruturação da informação, e essa estruturação da formação que cria a cultura, não é, dentro daquela matéria, daquele ramo de atividade, é alguma coisa em que você está apoiado em conjunto de informações que são estruturalmente ligadas. Na verdade, o básico que o aluno aprende não é só a informação, mas é que esta informação e os dados, eles estão presos a uma estrutura. É isso que eu creio que a gente cria dentro, não só do ambiente de sala de aula, mas que você tem que criar também em todo o livro didático. Vou citar um exemplo muito simples de como é que isso funciona, né? Hoje, qualquer coisa que você tenha que aprender de cor se chama decoreba, é horrível, né? E, portanto, obviamente, as crianças decoram tudo, né? Decoram todos os times de futebol, todos os jogadores, todos os personagens das novelas, todas as marcas de carro. É uma quantidade imensa de informação que ela absorve. Se você quiser ensinar para o aluno a data do descobrimento do Brasil, não é? Isso é decoreba, não pode, não é? O aluno não pode aprender de cor. Tá bom? Realmente, sabe? Não adianta você simplesmente aprender a data, precisa saber o que a data significa. Não é? Mas toda a aprendizagem implicou em esta estruturação. E a estruturação das datas é um elemento fundamental da nossa construção do espaço histórico. Agora eu vou dar, graças a Deus, meu filho não está aí, não é? Eu vou dar um exemplo do meu filho para dizer como isso se perdeu, né? Porque hoje, como no computador, todas as informações elas são no mesmo nível, elas não estão estruturadas, não é? Mas o meu filho da escola primária, né, tinha muito essa preocupação, não é, do que vem antes, do que vem depois, e ele acabou construindo comigo, não é, uma série histórica que era a seguinte, né? Primeiro, ela começa tardiamente, né? Porque era assim, primeiro tinha os romanos, né? Os romanos, ele sabia quem era, todo mundo aqui usava franjinha, não é, Gládio, tinha roupa de romano, não é? E depois vinham os cavaleiros. Então, não é, era aquela espada, armadura, não é, cavalo armado. Depois vinham os espadachins, que aqueles que faz duelo. E depois, uma série histórica não era lá grande coisa. E depois vi os cowboys. Né? Mas, sabe, esta é uma coisa em que a informação do que vem antes, do que vem depois, dá uma compreensão da profundidade histórica, não é, que é fundamental. Não é?
Você lembra dos Noer, né? Como diz o Evans Pritchard. Para os Noer, o mundo precisa ter 12 gerações, porque 12 gerações é suficiente para você explicar a divisão clânica. Não precisa ter mais do que isso. Né? Agora, dizia, por outro lado, Gramsci, que você não consegue pensar o mundo no dialeto da aldeia, e nem na formação da aldeia. Não dá, porque você tem um universo restrito. Então, num mundo cada vez mais globalizado, o interessante é que você abandonou toda a parte da estruturação temporal. Porque se você não... E decorar as datas, né, é uma coisa que não é importante em si. É importante para saber o que vem antes e o que vem depois. E essa estruturação, eu acho que em grande parte se perdeu. As pessoas têm informações muito pontuais das diferentes coisas e não tem uma estrutura temporal na qual colocar o mundo atual. E também não tem uma estrutura espacial. Outro dia esteve aqui comigo uma ex-aluna minha, que trabalha em Berkeley agora, a Teresa Caldeira, né? Que tem uma filha de 11 anos que estuda num colégio de elite em Berkeley, na Califórnia. Ela é professora em Berkeley, fica lá 6 meses por ano. Não é? Ela estava me contando que na programação deste ano da filha dela, a programação de geografia constituía no seguinte, não é? Os alunos todos recebiam um mapa de um continente, não é? Era continente por continente, não é? E estava desenhado os países e as capitais. E eles tinham então que decorar o nome do país e da capital de cada país. E assim sucessivamente, né? América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, Ásia, Oriente Médio, África, etc. Mas eu digo, mas isso não criava uma revolta nos alunos? Não, eles adoravam. Minha filha chegava em casa e dizia, já sei 118 capitais. Agora, sabe, quer dizer, agora, acontece, não é, que quando você vai, o mínimo que você faz neste mundo é viajar. Não é? E a minha empregada que fez a EJA, até tirou o diploma da 8ª série, ela não sabe onde é que fica a Alemanha. Ela não tem a relação de que a Alemanha fica na Europa, os Estados Unidos ficam na América do Norte. Sabe? Ela ouviu falar da Alemanha, ela ouviu falar dos Estados Unidos. Né? Bom, Grécia, Roma, etc., não ouviu falar. Mas, em todo caso, pelo menos isso. Então, esta questão de decorar. E o exame deles consiste, eles recebem o mapa do continente em questão e eles têm que desenhar os países. Que é uma atividade que eles fazem durante o curso, vai desenhando todos os países. O que junta, digamos, uma visão espacial muito mais concreta, porque ela está presa a um movimento da mão, né? É um gesto que você vai construindo. Então, essas coisas da construção, dessas estruturas de conhecimento, que é o que a gente descobre na antropologia, não é? O que a gente descobre é como é que nas diferentes culturas você tem um conjunto de informações, normalmente da mitologia, não é? Em que estrutura o mundo. Não é? Você explica, na verdade, e tem uma visão de mundo na qual você se orienta através desse conjunto de fatos. Não tem importância, não é que seja historicamente verídico, seja mitológico, não é esta a questão fundamental, é que eles estão estruturados. E o que eu acho é que esta ideia de que boa parte da aprendizagem não é uma aprendizagem como a da língua, ela é inconsciente, ela se dá no inconsciente, ela se dá no inconsciente através da construção de estruturas que podemos chamar estruturas dos neurônios que ficam lá se comunicando um com o outro, né, etc. Você constrói essas redes neurais. E que é isso que nos dá, mais tarde, a capacidade de pensar mais amplamente, de relacionar fatos diferentes. Né? E você vai ter que construir isso, né, em termos das diferentes dimensões da realidade. Não é? Em termos do espaço, do tempo, em termos do ambiente natural, da ecologia, etc. Eu acho que há uma visão extremamente intelectualista da educação brasileira. Não é? Então você perde exatamente toda uma riqueza, não é, de cultura popular, inclusive física, não é, que dificulta enormemente, eu acho, a socialização da escola e o uso da escola como uma forma de ampliar o universo de conhecimento.
na qual qualquer informação, você tem que colocá-la em algum lugar.